Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar a misericórdia divina que está à disposição para salvar qualquer ser humano a partir do momento que, usando a sua vontade, o pecador se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como seu único Salvador. O estudo desta semana está baseado no capítulo 9 de Romanos. Na verdade, os capítulos 9, 10 e 11 formam uma unidade. O tema destes três capítulos é a nação de Israel. Em certo sentido, estes capítulos são como um parênteses. O que Paulo fala até o capítulo 8 poderia continuar falando a partir do capítulo 12 e não se notaria qualquer alteração no pensamento do autor. Isto porque nos primeiros 8 capítulos se expõe o Evangelho de Deus, isto é, as boas novas da justificação, nos capítulos 1 ao 5. As boas novas da santificação, nos capítulos 6 e 8, e as boas novas da glorificação, no capítulo 8. Depois, no capítulo 12, Paulo trata das implicações práticas do Evangelho. Como a verdade do Evangelho deve afetar nosso viver diário com relação a Deus, aos semelhantes, etc. Assim, temos que o capítulo 8 deveria preceder diretamente ao capítulo 12. No entanto, ao invés de fazer essa sequência temática, Paulo fez um parênteses de 3 capítulos, onde procura nos ajudar a entender onde se situa a nação de Israel nos planos e propósitos de Deus. Esse hiato de 3 capítulos se inicia com uma grande tristeza. Vamos ler os versos 2 e 3. Diz assim: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu pergunto, por que Paulo estava triste? Porque Israel não tinha cumprido o propósito de Deus para seu povo. Qual é esse propósito? Estava esboçado por Deus em Êxodo 19:6. Diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Presta atenção. Quando Deus convocou Israel para ser seu povo, o mundo estava mergulhado num grande lamaçal de paganismo, idolatria e pecado. Deus queria mostrar seu caráter para o mundo e por isso escolheu a nação de Israel. Eles deveriam viver de tal maneira que o mundo se sentisse atraído pelo modo de vida do povo escolhido por Deus. No entanto, infelizmente, esse povo escolhido se contaminou. Através do cerimonial de sacrifícios, Deus queria que eles refletissem a maravilhosa imagem de Jesus como único Salvador para todo mundo. Mas eles se perderam nas cerimônias em si. Se esqueceram de que tudo isso era apenas um símbolo do Cordeiro de Deus. Então, quando Cristo veio, o povo judeu não o recebeu e nunca compreendeu o propósito de Deus para a sua vida. Essa era a causa da tristeza de Paulo. Seu povo, as pessoas que tinham o mesmo sangue dele, tinham falhado. Tinham confiado unicamente no fato de que eram o povo escolhido de Deus, entre aspas, e se esqueceram de viver uma vida de comunhão pessoal com Jesus. O verso 6 é interessante, vou ler, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Sabe, esta declaração de Paulo é muito forte. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Isso quer dizer que nem todos os membros de uma igreja pertencem a Jesus Cristo. Sabe, querido, a forma é importante, mas não é tudo. O problema dos israelitas é que confiaram demais na forma. Muito símbolo, muito detalhe, muita regra. Imagine que somente em relação ao sábado foram criadas mais de 3.000 pequenas regras. Mas isso não era tudo.
Não havia substância. Digo, mas isso era tudo. Não havia substância. Não havia vida. Deus não falhou. Ele jamais falha. Foi o povo que falhou. E agora Deus está levantando um remanescente daquela nação fracassada. A segunda parte da lição aborda um assunto delicado. Está no versículo 13. Lembre que estamos estudando no capítulo 9. Diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Sabe, esta é uma referência ao texto de Malaquias. Muitas pessoas usam este verso e os seguintes para defender a doutrina da eleição divina, ou seja, a ideia de que uns nascem eleitos para a salvação e outros eleitos para a perdição. Mas, para entender este verso dentro do contexto, é preciso entender que no capítulo 9 não se aborda casos de indivíduos, e sim do povo de Israel como um todo. Esaú e Jacó não são analisados como pessoas, e sim como símbolos. Oh, meu querido, Deus seria injusto se determinasse que uns deveriam nascer para salvar-se e outros nascer para perder-se, sem contar a decisão individual dos seres humanos. Qual seria, então, a importância da vontade? Para que Deus chamaria ou convidaria uma pessoa se a salvação ou a perdição dessa pessoa já está determinada? O próprio apóstolo Paulo pergunta no verso 14 o seguinte: que, pois, diremos? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E logo após, no verso 15, diz, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos pensar, como haveria justiça em Deus se ele se compadecesse de uns e não de outros? Aqui aprendemos algo muito interessante sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. Deus, querido, derrama sua misericórdia sobre alguns, diz, de quem eu tenha misericórdia. Mas por que só de alguns? Por que essa misericórdia de Deus não é estendida para todos? A verdadeira pergunta não seria essa. A verdadeira pergunta seria, por que Deus tem misericórdia de alguém? Na verdade, nenhum de nós merece a misericórdia de Deus. Não merecemos nenhuma gota de sua misericórdia. Se Deus não tivesse misericórdia de ninguém e desejasse que todos morrêssemos por nossos pecados, ele seria absolutamente justo, porque isso é exatamente o que cada um de nós merece. O assombroso disso é que Deus tenha misericórdia de alguém. O assombroso é que alguém chegue a ser salvo. Mas apesar de ninguém merecer, Deus amou a todo mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça. Lembre-se, aquele que não crer, que nele crer, só ele terá a vida eterna. A misericórdia divina é para todos, mas somente vale para alguns, ou seja, para aqueles que aceitarem a oferta divina. Lefa tinha encontrado uma esposa, só que ainda não sabia. Como pioneiro da missão global no Lesoto, um pequeno país no sul do continente africano, ele ia frequentemente de casa em casa para conhecer as pessoas da sua comunidade, orando e estudando a Bíblia com elas. Cada manhã oro pelo trabalho que farei nesse dia. Depois preparo-me para as lições. A primeira coisa que faço é fazer amizades entre as pessoas da aldeia. Depois pergunto-lhes se querem estudar a palavra de Deus. Alguns querem logo começar a estudar as lições. Quando vou embora, faço uma oração pedindo a Deus que converta os seus corações e que a informação que lhes trouxe seja muito importante. Fico feliz quando vejo vidas transformadas, quando vejo que os desesperançados encontram esperança. Matato era uma dessas pessoas. Ela queria aprender mais sobre Deus, por isso eles estudaram juntos a sua palavra. Ela até queria acompanhar Lefa e falar da palavra de Deus às outras pessoas. À medida que o tempo foi passando, os dois começaram a pensar em casar. Oraram sobre essa possibilidade, confiando que se fosse da vontade de Deus, Ele iria permitir que isso acontecesse. O meu receio era que as pessoas pensassem que eu apenas converti esta senhora para o meu proveito.
Naquela altura, eu orava com muito afinco. Mas estava convencido de que ela era a pessoa indicada para mim, pois tinha-a conhecido a fazer a obra de Deus. Passado pouco tempo, eles casaram-se. Agora ela é minha esposa e apoia-me de forma muito especial. Por vezes ficamos desanimados. Quando eu desanimo, ela diz-me: vamos fazer a obra de Deus. Lefa e Matato agora difundem o Evangelho juntos. Eles continuam a visitar e estudar a Bíblia com as famílias nos seus lares. Lefa e Matato realizam expos de saúde, em especial tendo em vista o consumo de drogas que é muito comum nesta comunidade. Quando um ente querido de alguma família morre, Lefa e Matato até ajudam nos preparativos do funeral. Juntos fazem tudo o que podem para mostrar o amor de Jesus à sua comunidade. Obrigado pelas suas orações e ofertas. O seu apoio ajuda os pioneiros da missão global como Lefa a chegar àqueles que ainda não conhecem Jesus no sul do continente africano. Vinde adorar.
Vamos abrir as Bíblias em 1 de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 a 13, que diz o Senhor: Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltastes por cabeça sobre todos. E riqueza e glória vêm de diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força, poder, e na Tua mão está a engrandecer e a dar a força de tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças Te damos e louvamos o nome da Tua glória. Voz fez o caos virar jardim, a tua doce voz fez o morto ressurgir. Faz soar a mesma voz em mim. Enche-me, Senhor, de Tua voz. Enche-me, Senhor, de Tua voz. Num verso então expresso o meu amor ao Criador. Num gesto então confesso que Cristo é o meu Salvador. Em cada passo novo vou cantar. Enche-me, Senhor, de Tua voz. 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 Em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. Enche-me, Senhor, de Tua voz. Enche-me, Senhor, de Tua voz. Em cada passo
passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. No céu, Senhor, verei. Meus estimados irmãos, queridas visitas que estão conosco também, não calculam a felicidade que eu tenho de estar aqui hoje. Eu não iria falar com aquela máscara com que entrei, apesar de saber que estou sujeito a muita coisa, não é? Mas aqui estamos, com melhor saúde e com esta alegria que eu não sei explicar, de poder voltar a ver-vos, de poder olhar os vossos rostos e dizer: uau, eu estou na igreja, eu voltei ao lugar onde eu sempre adorei estar. Não é? Diz que de joelhos é o melhor, quando estamos de joelhos é o melhor lugar do mundo, não é? E este é o melhor lugar do mundo, porque estamos em louvor ao Senhor também. Eu sei que alguns dos irmãos estão preocupados comigo por eu estar aqui hoje, eu sei. Não é assim, Dr. Pedro Santos? Eu sei. Principalmente quem está dentro da área de saúde e quem conhece todas as coisas. Eu sei que ontem lutei com o meu médico, quando lhe dizia: doutor, eu amanhã vou à igreja. Ele disse: Jorge, o quê? Vai à igreja? Vou, sim, doutor, já tenho ido. À quarta-feira eu vou, quarta sim, quarta não, estou lá. Tem menos gente, vou à igreja. Ó Jorge, tenho muita saudade, doutor. E ele riu-se. Mas não disse que sim. Não disse que eu podia ir. Não disse. Está bem? Eu só disse: proteja-se. Eu ando protegido, está aqui uma máscara, mas agora ir falar aos irmãos com esta máscara, não era bonito. Não era bonito, não é? Queridos irmãos, foram quantos dias? Bom, no hospital passei 60, nos 2 hospitais, 60 dias. E depois disso, em casa, já foram outros tantos. Portanto, já faz, à vontade, uns 3 meses que estou longe de vós. Mas sabem uma coisa? Eu tenho estado a acompanhar a vida da igreja, falo com o irmão Celestino, falo também com outros irmãos. E há uma coisa que eu sinto, é que a igreja está melhor do que o que estava antes de eu ser hospitalizado. Ah, não, pastor, não acredito nisso. Eu acredito sim, acredito. Eu sei que os irmãos também sentiram muito tudo isto que me aconteceu. E eu sei que para isso oraram muito, muito mesmo, muito, muito. Eu sei que a igreja se uniu também muito. A igreja se uniu muito. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu dou graças a Deus, continuo a dar graças a Deus por tudo isso. Queridos irmãos, eu quero agradecer. Claro que o nosso Deus, em primeiro lugar, já o fiz e o continuo a fazer. Mas agradecer a cada um de vós pelas vossas orações. Foram suporte. Eu estava realmente mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Estava. E eu sabia que estava. Mas eu sentia muita confiança quando os irmãos ou me visitavam
ou me telefonavam depois de eu poder atender chamadas, ou me diziam: pastor, estamos a orar. E houve até uma irmã, não sei se está aqui, se não está, que eu já a vi, mas não vou olhar para ela, que é para não apontar. Houve uma irmã que eu sei que orou e jejuou durante uma semana. Irmãos, eu mereço isto? Que grande piedade, que grande amor pelo seu próximo. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Está bem? Deus abençoe todos vocês. Vamos abrir então a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, porque eu tenho que terminar a hora certa. Não disse qual era a hora, devia ter dito. Lucas, capítulo 18. Vamos ler os versículos 37 e 38. Estão todos a ouvir-me bem? Estão a ouvir-me bem? Estão a ouvir-me bem? Pronto. Obrigado. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é a descrição que encontramos em todo este contexto. Jesus montado numa jumentinha, havia palmas que se erguiam, capas eram lançadas para o chão para que Jesus passasse. Louvores, cânticos, hosanas eram realmente proferidas naquele momento. Realmente esse foi um dos acontecimentos mais extraordinários do ministério de Cristo. Mas também foi um dos acontecimentos que certamente acelerou todo o processo para a condenação de Jesus. No entanto, irmãos, eu chamaria a vossa atenção para o versículo 37, onde diz que aquela multidão regozijava-se e dava louvores a Deus em alta voz por uma razão. E diz ali: por todas as maravilhas, ou por todos os milagres, ou por todos os sinais que tinham visto. Eles tinham visto os milagres, eles tinham visto os sinais. E agora não podiam ficar calados. Eles davam louvores ao Senhor por isso. É óbvio que sim. Se calhar alguns deles que ali estavam tinham sido alvo do grande amor de Jesus, ao curar de uma enfermidade, ao resolver, ajudar em alguma outra situação. Estavam felizes, mas louvavam a Deus. Milagres. Hoje vou falar-vos de milagres. Está bem? Mas antes, eu queria dizer-vos uma coisa. Deus, Ele espera que confiemos nele para que o milagre que precisamos
possa acontecer. Deus espera de nós confiança. Aquilo que nós também podemos traduzir por fé. Fé. Como o pequenino grão de mostarda. Deus espera isso de nós. E a pergunta então é esta. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, meu caro jovem, tu precisas de um milagre em tua vida hoje? Agora? Provavelmente estará aqui alguém esta manhã que dirá assim: eu preciso de um milagre em minha vida. Então eu direi, então confia. Porque é preciso aprender a confiar em Deus. É preciso aprender a confiar em Deus. Milagres ou milagre é um tema comum hoje no mundo cristão. É um tema comum. Há igrejas hoje espalhadas pelo mundo que prometem milagres. Eu trouxe algumas imagens, não sei se é possível agora passá-las, só para verem estes cartazes. Olha, aliança de milagres. Você sofre com separações, problemas de família, doenças incuráveis, desemprego, insônia, depressão, medo, vícios, dívidas. Depois ali está, venha participar de uma das nossas reuniões de fé e receba a sua vitória. Anunciam isto, há cartazes que anunciam isto, que se espalham. Não é? Eu lembro-me de estar no Brasil, com todo o respeito que tenho pelos meus queridos brasileiros, que amo e gosto tanto, mas um dia passei por uma igreja evangélica e estava lá um grande cartaz. Tal dia, às tantas horas, venha, vamos realizar milagres. Já se anunciam antecipadamente os milagres que vão acontecer. Vamos ver outra imagem. Olhem só, um curso em milagres online. Hein? Que tal? Um curso em milagres. Ou seja, vamos aprender a fazer milagres, vamos aprender a realizar milagres. Um curso online. Se isto cabe na cabeça de alguém, não é? E depois ali venha estudar o livro de texto com a gente, segundas às 12 e às 13 horas, etc, etc. Vejam bem, mas ainda há uma outra imagem. Culto dos milagres. E ali está um texto bíblico, às quintas, às 19h30. Nesse dia de culto é só para a realização de milagres. Quem tem problemas, vai ali, são impostas as mãos, fazem-se orações e a pessoa sai dali curada. Ok? Pode apagar as imagens, meu querido, obrigado. Olhem, alguém me perguntará assim, então, pastor, acabou de dizer uma frase que é preciso ter fé e o pastor então não acredita que as pessoas possam ir à igreja doentes e possam sair de lá curadas? Claro que eu acredito. Claro que eu acredito nisso. Eu acredito. Com certeza. Mas não acredito é na forma, na maneira como se especula, como se faz, como se atua, como se explora essa situação. Porque realmente, hoje, irmãos, uma das principais motivações e experiências religiosas do mundo evangélico é esta questão da realização de milagres. Prometem milagres, garantem milagres, oferecem milagres. Eu diria que o mercado dos milagres hoje em dia movimenta também milhares e milhares, ou de euros, ou de reais, ou de dólares, ou seja o que for. Movimenta. E há muitas pessoas que acabaram mesmo com sérias dificuldades financeiras porque caíram nesta armadilha dos milagres. Bom,
Não adianta eu estar aqui a falar muito daquilo que de errado se faz neste mundo, mas vamos voltar ao texto também e ler mais uma vez. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Será possível enumerarmos os milagres que Jesus realizou? Será possível? Sabem, vamos pensar em alguns desses milagres. A ressurreição de Lázaro. Um grande milagre. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Outro grande milagre de Jesus. Ou, por exemplo, quando Jesus acalmou uma tempestade. Grande milagre de Jesus. E poderíamos continuar aqui. No entanto, eu gosto de ler aquele texto de João 21, 25, que é também de João, e eu costumo, aliás, ao ler este texto de Lucas, capítulo 19, 37, eu gosto de o ler nesse contexto, o texto de João 21, 25, em que diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Como é possível isso? Nem o mundo todo poderia conter os livros onde fossem descritos os milagres, as maravilhas que Jesus realizou? Os irmãos acreditam nisso? Está escrito, não é? Se está escrito, temos que acreditar, é verdade. Mas temos que acreditar porquê? Olha uma coisa, queridos irmãos. Em João 1, 3, é dito assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora começa a acreditar que seriam necessários muitos livros para falar de todas as maravilhas que Jesus fez. Não só durante o seu ministério, mas antes do seu ministério, quando criou todas as coisas, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Não é isso? Se olharmos só para o nosso mundo, nós ficamos abismados. Como é possível alguém criar isto? Que ser poderoso! Mas quando nós pensamos no universo, que nem uma migalha do universo está explorado, nem uma migalha, então o nosso espanto, a nossa admiração ainda é maior. E se pudessem ser contabilizados ou escritos todas as maravilhas que Jesus realizou, então sim, eu acredito que não caberiam em livro algum. Não caberiam. No entanto, nós temos nos Evangelhos, e temos 4 Evangelhos, a descrição de muitas maravilhas que Jesus realizou. Mas não estão ali todas. Porque Ele realizou muito mais do que aquelas que estão descritas e que nós não conhecemos, não sabemos. Por isso será um dia fantástico falar com Jesus, irmãos, será fantástico. Durante a eternidade vamos ter tempo para ouvir as histórias, os testemunhos de tanta gente que foi alvo da misericórdia do Senhor Jesus. Tal como vocês foram e tal como eu fui. Tal como eu fui. Eu não gosto de falar de mim, irmãos. Mas hoje tenho que falar-vos um pouco. Seria injusto da minha parte se não fizesse. Já reparamos, irmãos, que os milagres que Jesus realizou
aconteceram sempre quando as pessoas tinham duas coisas. Primeiro, necessidade desse milagre. Segundo, fé, confiança, certeza. Certo? Por isso é que Jesus, muitas vezes, quando realizava um milagre, ou mesmo até antes, ele dizia assim: vai, a tua fé te salvou. Jesus apontava sempre para a necessidade da fé. A tua fé te salvou. Vai. E a fé, na ótica de Jesus, era tão importante e é tão importante que ele dizia que, olha, se não tiveres fé, ou tu precisas ter fé, ou se tiveres fé, como um grão de mostarda, dirás àquele monte, passa dali, vai para o meio do mar, ou vai para acolá, e isso se fará. A importância da fé. Queridos irmãos, alguém precisa de um milagre em sua vida? Se precisas, tem fé, confia. E o Senhor vai operar esse milagre na tua vida. Tenha certeza, pastor, que o Senhor opera sempre milagres em nossa vida? Vamos ver. Às vezes Deus está a operar milagres em nossa vida e nós não percebemos. Não percebemos. Porquê? Porque nós temos uma expectativa que não corresponde inteiramente aos desígnios de Deus. Nós queremos geralmente que as coisas se façam logo, é o bum. Eu preciso, oro e bum, e Deus faz. Não é? É o estilo da lâmpada de Aladim. Conhecem a história do Aladim? Que esfregava a lâmpada, só um toquezinho na lâmpada, esfregava e logo vinha o operador de milagres. Né? Deus não age assim. Deus não age assim. Mas há um texto extraordinário, que nós já lemos tantas vezes, mas que eu gostaria de ler um pouco mais e ir um pouco mais além no contexto de Isaías, capítulo 55. Vamos procurar na nossa Bíblia, Isaías 55, e vamos ler versículos de 8 a 11. Conhecido, não é? Isaías 55, 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, irmãos, a expectativa de Deus é diferente da nossa. E agora ele continua, o profeta: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Haja luz, palavra de Deus, e houve luz. Encha-se o mar de todas as espécies de peixes, de animais marinhos, e assim se fez. A palavra. Quando Jesus disse, quero ser limpo, quando Jesus disse ao leproso, quero ser limpo, imediatamente, a ordem da palavra de Jesus, aquele paralítico ficou o quê? Aliás, aquele leproso ficou o quê? Sarado, limpo, limpo. Senhor, se tu quiseres, podes curar-me, dizia o paralítico. Sim, eu quero. Levanta-te e anda. A palavra de Jesus. Irmãos, há três tipos de milagres
ou 3 formas de milagres que Jesus pode realizar. 3 formas. Repito, há 3 formas de milagres que Jesus pode realizar. Vamos ver rapidamente, muito rapidamente, essas 3 formas de milagres. Eu não estou perdido, irmãos. Mas antes, eu gostaria de dizer-vos que no último sábado que eu vos falei daqui, eu saí já muito mal da igreja. O irmão Pedro notou, ele falou comigo ali e disse-me, instou comigo e disse-me, pastor, veja lá, nós vamos substituí-lo. E eu, um pouco teimoso, ainda fiz o culto. Mas quando saí à porta, eu disse a alguns irmãos, eu não estou bem, isto está mal. Mas nessa tarde eu tinha um conselho na igreja de Corroios, como diretor da região, devia estar naquele conselho. Então ainda arranjei algumas forças e fui ao conselho em Corroios, às 4 horas da tarde. Eu pensei que fosse breve, terminou às 8 horas da noite. Vim para casa, sozinho. A Sandra, coitada, ela martelava a minha cabeça, não é? Eu vou contigo. Não, o que é que vais lá fazer, Sandra? Vais ficar 4 horas à espera ali? Não, mas eu fico. Não, deixa. Quase que foi obrigada. Quando cheguei a casa, irmãos, eu disse para a Sandra, vou para a cama, que eu não estou bem. Eu já não estava bem há muito tempo. E os irmãos percebiam isso. Principalmente os membros do conselho, quando eu subia as escadas, não é? Agora eu desafio-vos a subirem as escadas comigo, não é? Ninguém mais vai se rir de mim. Mas quando eu subia, eu chegava lá acima, já não respirava. Não respirava. Já tinha nessa altura necessidade de ter oxigênio, de suporte. Mas ainda ia fazendo possível por encher os pulmões o mais que pudesse. Nessa noite, depois do conselho, quando fui dormir, eu mudei 5 vezes de pijama durante a noite, com tanta transpiração. Eu tremia todo. A Sandra acordou várias vezes dizendo-me, Jorge, vamos para a urgência. Não vamos nada para a urgência. O que é que eu vou fazer para a urgência? Até tenho vergonha de dizer isto aqui na presença do doutor. O que é que eu vou lá fazer? Não fui. Não façam isso, irmãos. Quando se sentirem mal, vão logo. Não deixem para amanhã. Mas sabem qual era o problema? É que eu tinha uma consulta com o meu médico na terça-feira. E isto era sábado à noite para domingo. E eu disse, eu vou à consulta e o médico vai reparar isto tudo. Não é? Pensei eu. Também levava-lhe o resultado de alguns exames que me faziam torcer o nariz, porque num TAC estava lá que eu tinha um tumor no fígado. Estava localizado. E eu disse, bom. Então não fui à urgência, nem no domingo, nem na segunda, esperei pela terça. E à terça fui ao médico. Cheguei à consulta, sim senhor, ele atendeu-me, e depois eu perguntei-lhe, doutor, então, está aí escrito aí nesse exame, não é? Pois está, Jorge, pois está. Então o que é isso, doutor? É aquilo que nós já estávamos à espera que mais tarde ou mais cedo pudesse acontecer. Você já vem com este problema há mais de 20 anos, portanto, aí, mas fique tranquilo, para a semana você vem cá, que eu vou estudar, vou pensar o que é que vamos fazer.
Vou pensar o que é que vamos fazer. Ok, doutor. Olha, já agora, não se importa de passar ali na radiologia ou qualquer coisa, imaginologia ou qualquer coisa assim, este palavrão, e peça, por favor, para fazer uma cópia deste CD, quero o CD com as imagens daqui de tudo, né? E eu fui, com certeza, doutor, e fui. E cheguei lá, entreguei o CD e ele mandou-me esperar, o senhor lá disse, olha, espera um bocadinho, nós já vamos fazer. Eu esperei 35 minutos, comecei-me a sentir mal. Outra vez, muitos arrepios de frio, muitos tremores. Então fui lá à pressa ao balcão buscar a cópia não, o original, porque a cópia seguia para o médico. E saí, quando saí para o corredor, eu já não sabia onde estava. Eu não conseguia localizar-me bem, não. E um enfermeiro que passou, eu gosto tanto dos enfermeiros, são pessoas fantásticas. Ele pegou em mim e disse-me, o senhor não está bem? Não estou, não. Então venha comigo. E ele levou-me para o SO. Fiquei lá toda uma noite. No dia seguinte, meteram-me nos cuidados intensivos. E aí começa a minha história com Deus. Nos cuidados intensivos. Os medicamentos choviam e eu desconfiava. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Senhor enfermeiro, o que é isso que me vai dar? Que me vai dar? É penicilina. Ah, ok, penicilina. E isso que me está a dar agora é antibiótico. Mas já não me deu penicilina? Pois é, mas precisa deste também. E mais isto e aquilo, e assim era. Até que eu vi o enfermeiro fazer o relatório para o outro enfermeiro que estava a substituí-lo e que ele dizia assim, choque cético, septicémia. Eu disse, o quê? Eu tenho isso. O dia que a médica chamou a minha esposa e lhe disse, nós não garantimos nada. Isto pode correr muito mal. As próximas horas vão ser cruciais. Ela contou-me depois. Depois foram aparecendo resultados de exames. Pneumonia. Pneumotórax. Abscesso no rins. Chega. Já chega. No entanto, Deus teve misericórdia de mim. E Deus curou-me da pneumonia, do pneumotórax, da septicémia. Mas o tumor estava lá. E eu pergunto, Deus não podia ter também tirado aquele tumor? Podia. Mas é aqui onde eu falo dos 3 tipos de milagres. E muito rapidamente eu vou só dizer, primeiro tipo de milagre que Deus opera é o sobrenatural. Ok? Em que Deus age de forma sobrenatural. É uma ação contra o curso natural das coisas. Podemos dar exemplos, sim. A ressurreição de Lázaro, a cura do paralítico, do leproso. Deus agiu de forma sobrenatural. No Antigo Testamento, sim. A passagem pelo Mar Vermelho. Deus agiu de forma sobrenatural quando Moisés apontou a vara para o seu cajado para o mar, as águas se abriram, sobrenatural. Mas nem sempre Deus age assim.
Também há uma ação natural em que Deus age não de forma repentina, não contra a natureza ou contra o curso natural das coisas, mas Ele vai a favor do curso natural da vida. É como se Deus nos pegasse ao colo e dissesse: tem confiança, eu cuido de ti. Para este tipo de milagre, Deus tem um aliado. E sabem qual é? É o tempo. É isso, justamente isso. O tempo. O problema é que nós não sabemos lidar com o tempo. Queremos tudo apressadamente. Mas os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Calma. Deus age assim, porque Ele quer fazer algo em nossa vida. E sabem que eu descobri, irmãos? Deus teve que fazer muita coisa em minha vida e está a fazer ainda. Nunca pensei que houvesse tanta coisa ainda para endireitar em minha vida. Quem vos fala é o vosso pastor, ok? É verdade. E foi essa luta que eu vivi com Deus. Sabem que um dia veio um colega visitar-me e ele perguntou como eu estava. Naturalmente, estivemos ali a conversar e depois de algum tempo ele diz assim: Jorge, vamos orar e eu vou pedir a Deus que Deus faça a sua vontade. Eu disse: é isso mesmo. Irmãos, eu sempre tive um sonho que eu desejo concretizar pela graça de Deus. E hoje mantenho esse sonho. É um dia estar com Cristo na pátria celestial. Se eu tiver que descer ao pó da terra, louvado seja Deus. Quero um dia estar lá. E então naquele dia, quando oramos ali com aquele colega, ele orou assim e disse: Senhor, que o teu plano se faça, que se cumpra o teu plano. Mas o nosso Deus, que nos dá sempre muito mais do que aquilo que nós merecemos ou lhe pedimos, Ele ainda me deu a possibilidade de viver, não sei por mais quanto tempo, não importa, isso nós não sabemos, nenhum de nós aqui sabe, mas estou aqui. Não deixo de dar graças a Deus, irmãos. Ainda ontem, como eu vos disse, estive no médico e ele diz-me assim: olha, os seus exames estão perfeitos, você tem um fígado. O fígado nem parece que foi transplantado, diz ele. É um fígado normal, de uma pessoa comum, que nem foi transplantada. Mas a verdade é que eu tenho cá fígado de alguém que eu não sei quem era. Sei que era mais novo que eu. Sei que era do extremo norte ou do extremo sul, que veio de helicóptero. Não sei quem foi o doutor que cortou, que fez, que arranjou, que ligou o órgão aqui, não sei. Eu perguntei, queria falar com ele, queria dar-lhe os parabéns, queria agradecer. E apenas me responderam: foi uma equipa. Foi uma equipa. Não importa quem, foi uma equipa. É verdade. Uma quarta-feira destas eu contei as experiências maravilhosas que eu tive naquele hospital quando estava nos cuidados intensivos. Eu não tinha Bíblia. Olha, irmãos, esta Bíblia mais tarde foi-me dada. Eu pedi encarecidamente à enfermeira para ela autorizar a dar-me a Bíblia. Disse: eu não posso autorizar, mas vou tratar disso.
E então lá veio esta Bíblia para o pé de mim. Ela está toda sublinhada, toda escrita, toda cheia de papéis por dentro, escritas, porque eu tinha que passar o tempo de alguma maneira, não é? E eu estava sempre de barriga para cima, não é? E então eu tinha que pôr a Bíblia assim e ler, e para sublinhar tinha que pôr a caneta assim, não é? É assim, olha, irmãos, assim, não é? Vou fazer assim, e a caneta tinha que estar assim, porque se ela assim, não, a tinta descia. Mas foram momentos tão maravilhosos em minha vida. O primeiro sábado que passei naquela unidade foi maravilhoso, porque Deus esteve presente. E queridos irmãos, eu hoje estou aqui convosco. Só posso agradecer. Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Agora vocês me veem um pouco mais magro, abati 20 quilos. 20 quilos. Agora já engordei mais 2,5. E o doutor disse, cuidado, mas não engorde muito. Hein? Assim está bem. Hein? Casaco do meu filho, agora a camisa já não é dele. A primeira vez que vim à igreja na quarta-feira, a camisa também era dele. E as calças eram da Sandra. Agora as calças são minhas. Não é? E estou aqui, irmãos, tão grato ao Senhor. Eu hoje não preparei assim um sermão, porque eu não tinha condições de o fazer, irmãos. É apenas só dizer obrigado. Apenas só isso. Obrigado, Senhor. Deixem-me terminar. Contar-vos uma história verídica. Um dia, numa sala de aula, o professor, junto aos seus alunos, e à porta da sala estava o reitor daquela universidade. E então o professor apontou para um jovem que ali estava sentado e perguntou: rapaz, Deus existe? E o rapaz levantou-se e disse: sim, senhor professor, Deus existe. Ah! Então foi Deus quem criou todas as coisas? E o rapaz respondeu: sim, senhor professor, foi Deus quem criou todas as coisas. Ah! Então Deus criou o mal. E o rapaz ficou quieto. E quando o professor se preparava para continuar, há um outro aluno que levanta a mão e diz: professor, permite-me que lhe faça uma pergunta. Pois não? Diga, qual é a pergunta? Professor, o frio existe? É claro que o frio existe. E hoje é uma prova disso. Estamos no inverno, estamos bem agasalhados porque o frio existe. E o aluno respondeu: o frio é apenas a ausência do calor. Mas faço-lhe mais uma pergunta, se me permite, senhor professor. A escuridão existe? Claro que existe escuridão. Basta apagarmos as luzes? Ficaríamos às escuras? Pois é, professor, mas a escuridão é apenas a ausência de luz. Nada mais do que isso. Mas deixe-me lhe perguntar então: professor, o mal
existe? Claro que existe. Basta olharmos para o mundo à nossa volta, a miséria que existe, o sofrimento. Tudo isso é prova de que o mal existe. Professor, o mal não é senão a ausência do bem e do amor. Por outras palavras, o mal é a ausência de Deus. O professor ficou calado e o reitor, que estava à porta, veio à frente, apontou para o rapaz que fez as perguntas ao professor, dizendo: como é que tu te chamas? E ele respondeu: Albert Einstein. Fantástico. Esta experiência contaram-me aqui há dias pelo telemóvel, não sei quem é que me enviou, já não me lembro quem foi, mas fez muito bem enviar-me. E hoje está aqui devolvida à igreja. Deus existe, irmãos. Você precisa de um milagre? Deus existe. Você precisa de fé? Deus existe. Se você tem pouca fé, peça a Deus. Peça a Deus. E Deus vai realizar o milagre na sua vida. Sei que me alonguei demais, mas agora vou-me embora. Gostaria muito de estar à saída para vos dar um grande abraço e para vos saudar, mas não vou poder fazê-lo. Vou sair logo após fazer a oração, mas deixo aqui estes braços abertos para vos dizer, em breve sim, em breve vou receber beijinhos, dar beijinhos e também dar abraços e cumprimentos. Que Deus os abençoe, queridos irmãos, muito obrigado, que Deus os abençoe. Jesus
cura.